Em um mundo onde todos querem falar mais alto, poucos entendem o verdadeiro poder de quem sabe ficar em silêncio. Já reparou como as pessoas mais respeitadas em uma sala raramente são as que falam mais? Há algo de magnético em quem domina o próprio tempo de fala. O silêncio bem colocado carrega mais autoridade do que qualquer argumento elaborado. Ele não é ausência, é estratégia. E quando usado com inteligência, transforma a percepção que os outros têm de você. Afinal, quem não precisa provar nada, cala. E quem cala no momento certo, domina qualquer ambiente. Neste vídeo, você vai entender como o silêncio pode ser sua maior arma de respeito e inteligência emocional. Não estamos falando de omissão, mas de domínio. O silêncio estratégico é uma escolha consciente. Ele fala quando você não fala. E quando bem usado, transmite confiança, liderança e poder. Ao final deste conteúdo, você vai saber como comandar a atenção em reuniões, entrevistas ou conversas importantes, sem precisar levantar a voz ou competir por espaço. Vai aprender a usar o silêncio como ferramenta de autoridade, porque quem sabe calar, sabe exatamente quando e como ser ouvido. Em ambientes profissionais competitivos, existe uma pressão silenciosa para falar, o tempo todo. É como se o valor de alguém fosse medido pela quantidade de palavras que consegue dizer por minuto. Muitos jovens profissionais sentem que precisam se impor, interromper, argumentar, preencher o silêncio para não parecerem fracos. E isso gera exaustão, ansiedade e, muitas vezes, o efeito contrário. A voz se perde no ruído. Você já viveu isso? Aquela sensação de que, mesmo falando muito, ninguém realmente escuta? Ou que, ao tentar se destacar, acaba sendo ignorado por quem fala menos, mas é ouvido com atenção? Essa é a dor invisível de quem ainda não aprendeu que presença não se impõe pela fala, mas pela consciência do momento certo de falar e do momento certo de calar. É aqui que entra o silêncio estratégico, e é ele que vamos explorar profundamente a partir de agora. O silêncio estratégico não é timidez nem insegurança, ele é ação deliberada. É o domínio da própria fala como extensão do domínio de si mesmo. Quando você escolhe o silêncio com consciência, você envia uma mensagem poderosa. Eu estou no controle. 1. Silêncio como autocontrole. Ficar em silêncio diante de provocações ou interrupções é uma prova de força interior. É resistir ao impulso de reagir e escolher agir com inteligência. O líder que fala pouco, mas com precisão, demonstra domínio emocional, algo que inspira confiança. 2. Silêncio como presença forte. Pessoas que não precisam preencher todos os espaços com palavras, geralmente são vistas como confiantes. Elas criam uma atmosfera de respeito ao redor, como se sua opinião fosse tão valiosa que vale a espera. O silêncio aqui não enfraquece, amplifica. 3. Pausas como ferramentas de influência. Uma pausa bem colocada antes de responder transmite reflexão. Ela cria tensão, expectativa, e quando você finalmente fala, tudo o que diz ganha mais peso. Quem domina as pausas, domina a conversa. E 4. Silêncio como escuta ativa. Ouvir com atenção plena é uma das habilidades mais raras e mais poderosas. Quando você escuta sem pressa de responder, transmite empatia, inteligência e respeito. E, ironicamente, é nesse silêncio que você mais conquista autoridade. O silêncio estratégico é isso: presença, controle, impacto. E agora que você entende o conceito, vamos ver como ele funciona na prática. Imagine uma sala de reunião tensa. Todos falam ao mesmo tempo, tentando provar um ponto. No canto, o líder permanece em silêncio, observando, escutando. Quando a confusão diminui, ele fala. Poucas palavras, voz firme, sem elevar o tom, e naquele instante todos se voltam para ele. Esse é o efeito do silêncio estratégico. Em uma negociação difícil,
Um profissional é pressionado com uma proposta agressiva. Em vez de responder imediatamente, ele faz uma pausa. O silêncio deixa o outro lado desconfortável, incerto, e então, calmamente, ele responde, com clareza e autoridade. O controle da conversa muda de lado. Em entrevistas de emprego, quem responde com segurança e pausa antes de falar demonstra confiança. Não é sobre parecer robótico, mas sobre não se apressar. O silêncio revela domínio e o domínio inspira respeito. Até em relacionamentos pessoais, aquele que sabe escutar profundamente se destaca. Porque hoje, quem ouve com atenção se torna raro e, por isso, memorável. Esses exemplos mostram que o silêncio não é ausência, é ação. É estratégia, e o que antes parecia fraqueza, agora se revela como uma ferramenta poderosa de influência. Agora, imagine a transformação. Antes, você se sentia pressionado a falar para ser notado, inseguro, ansioso, tentando ocupar espaços com palavras. Muitas vezes interrompido, raramente lembrado. Depois você entra em uma sala e já transmite autoridade pelo simples fato de estar ali. Você escuta com atenção, fala com precisão. Sua presença é sentida antes mesmo da primeira palavra. Essa é a força do silêncio estratégico. Ele muda como os outros te percebem. E mais ainda como você se percebe. Você deixa de reagir por impulso e começa a comandar com presença. Não é sobre falar menos por falar menos. É sobre falar apenas quando for necessário. E quando falar, fazer cada palavra valer. Essa é a diferença entre ser ouvido e ser respeitado. O silêncio não é ausência, é presença, é escolha consciente, é poder. A partir de hoje, experimente calar com intenção. Observe como as pessoas reagem, como o ambiente muda. Use o silêncio como ferramenta, não como defesa. Não tenha medo de dizer menos. Tema ser lembrado por ter falado demais e impactado de menos. Porque no final, quem cala no momento certo, comanda. E quem comanda em silêncio, inspira com autoridade. Seu poder começa quando você decide não desperdiçá-lo em ruído.